Quintou da melhor forma no Flamengo. Mengão em vias de fechar excelente negócio. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô também comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Hoje é dia do penúltimo treinamento do Flamengo no CT Ninho do Urubu, com foco total na partida diante da equipe do São Paulo, valendo os 3 pontos e também a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O chileno Eric Pulgar em vias de voltar à cidade do Rio de Janeiro para seguir o seu tratamento da fratura do 5º metatarso do pé, que infelizmente ele, isso acabou acontecendo devido à entrada que ele deu lá no Harry Kane, beleza? O De La Cruz, pessoal, no treino de ontem, calma, pessoal, não vou trazer notícia ruim de De La Cruz, não. Fala de De La Cruz, o pessoal já, caramba, já deu ruim de novo, é o De La Suz, o pessoal até... Eu não gosto nem de fazer esse tipo de brincadeira, mas eu sei que o pessoal gosta de fazer aí. É piada, o torcedor não tem que ficar dando importância, porque chamou de La Suz, enfim. O uruguaio, recuperado de lesão no joelho, terá uma boa sequência de jogos pela frente, pois justamente o Eric Pulgar, titular absoluto da posição, está lesionado. E a tendência, segundo os treinamentos do técnico Felipe Luiz, é que Felipe monte um esquema com 2 volantes, Jorginho e Nico De La Cruz, em vez de Jorginho e Eric Pulgar, que ele estava montando até a disputa dessa Copa do Mundo de Clubes. Chegou a hora do De La Cruz render com a camisa do Flamengo. Quando ele está em campo, geralmente ele rende, ele é o tal motorzinho, ele corre o tempo todo, ele tem aquela tal intensidade, entrega física como um bom uruguaio, né, dentro do campo, mas sempre está lesionando, lesão muscular, lesão no joelho, lesão, enfim, existe até uma projeção de que ele possa sofrer uma lesão muscular em função do período de inatividade que ele estava seguindo, mas o departamento médico do Flamengo vai tentar mitigar ao máximo essa situação para que ele possa render o maior tempo possível dentro do campo, sem ficar propenso, né, a lesões nessa partida diante do São Paulo. Depois tem Santos, aí tem um monte de... Ih, rapaz, vai começar agora o pega pra capar, beleza? Minha galera, hoje é a estreia do Bruno Pivetti, o novo treinador do time sub-20 do Flamengo, tendo em vista que o amigo do José Boto, Nuno Campos, pegou a viola dele, botou no saque, ó, partiu para a Suíça. Pois é, o Flamengo vai comandar o Flamengo vai comandar o Ricardo, o Bruno Pivetti, né, ao lado do Ricardo Pagani, vai comandar o time do Flamengo diante da equipe do Bayer Leverkusen. Pois é, o técnico lá do Bayer Leverkusen, o holandês Erik ten Hag, vai fazer a estreia dele no comando do Bayer Leverkusen nesse amistoso contra o Flamengo. Em entrevista recente, o ex-treinador do Bayer Leverkusen, como assim, Pedrão? Voltamos lá para a Copa do Mundo de Clubes? Não, é porque eles estão se preparando no CT Ninho do Urubu para a temporada alemã, tá? Entrevista recente, o Erik ten Hag falou: nós vamos jogar lá, claro, vamos comunicar qual é a nossa filosofia e aplicar alguns princípios de jogo nessa partida. E depois disso veremos qual será o resultado. Não esperamos muito, com apenas 2 ou 3 sessões de treinamentos. A equipe sub-20 do Flamengo enfrenta o Bayer Leverkusen no estádio José Bastos Padilha, beleza? Vai ter Flamengo e Bayer Leverkusen, esse jogo aí no dia 18. Hoje vai ser a estreia do Bruno Pivetti no comando técnico do Flamengo, beleza? Vai ter Brasil e Alemanha de novo aí, carioca contra a Alemanha de novo aí, só que dessa vez no dia 18. Falando um pouco mais de Flamengo e São Paulo, pessoal, um pouco mais de 40 mil ingressos, pois é, até ontem tinham sido vendidos 35,
de 30 a 35 mil ingressos. A partir de hoje já foram vendidos 40 mil ingressos para o embate diante da equipe do tricolor paulista, o São Paulo, jogo no Maracanã. Jogo tranquilo, existe uma aliança da torcida jovem do Flamengo com a torcida organizada do São Paulo. Teve entreveiro, tem alguns entreveiros, né, com outra organizada do Flamengo, mas parece que foi resolvido. Sempre é um jogo tranquilo, pelo menos nas partidas que eu fui de visitante contra o São Paulo, foi tranquilo, sabe? Você vê rubro-negros andando ali com a camisa do Flamengo, a mesma coisa acontece, né? No estádio do Maracanã. É uma situação bem tranquila, né? E o bom é que para esse jogo contra o São Paulo ainda não, mas para o próximo jogo do Flamengo no Maracanã, a raça rubro-negra estará de volta ao Maracanã, o pulmão da arquibancada, a raça rubro-negra, para arrumar o Flamengo aí para essa vitória em tantos jogos no Campeonato Brasileiro. A torcida organizada do Flamengo é muito importante se fazer presente, né? Todas as outras, a Jovem, a Raça, a Império, a Nação 12, falando mais especificadamente da Jovem, da Raça, que estavam punidas. A Raça já vai voltar. Eu não sei como está a situação da Jovem, vou me atualizar e trazer para vocês, porque torcida organizada é sim importante. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de desqualificar. Ah, não, porque briga. Meu amigo, não é todo mundo que briga, é uma parte menor. E briga não é só organizada, o torcedor comum também briga, chapa todas, fica doidão. Isso aí é uma coisa inerente do ser humano, que tem que punir a pessoa que arruma a confusão e não punir a instituição, seja o Flamengo, seja a Raça, seja a torcida jovem do Flamengo, porque é importante ter o grito da arquibancada ali organizado, né? As baterias, aquela coisa toda linda e maravilhosa de ver. O Jorginho fará sua estreia no Brasil, né? Porque até agora o Jorginho ele só jogou nos Estados Unidos, pelo Flamengo, né? Jogou a partida diante dos Perrans Tunísio, jogou contra o Chelsea, jogou contra o LA Galaxy, jogou contra o Bayern de Munique. Entretanto, agora vai jogar contra o São Paulo em território brasileiro, a ver qual vai ser o desempenho do ítalo brasileiro Jorginho em solo brasileiro, a primeira partida dele desde que chegou ao Flamengo no Brasil, né? E deve evidentemente ser titular, principalmente que o Flamengo tá precisando de meio campista. O Gerson, tudo bem, ou ele atuava um pouco aberto ali pela direita, ou ele atuava ali como segundo volante, ditando o ritmo da saída de bola do Flamengo. Entretanto, não temos o Gerson e não temos também Eric Pulgar, então é Jorginho e De La Cruz praticamente certo aí o meio de campo do Flamengo, pelo menos ali na contenção da defesa. É o que eu sempre digo, hoje você vê o jogo do PSG, você vê o combate que o Dembélé dá lá na frente para roubar a bola, 2 gols o Paris Saint-Germain fez assim, então isso dita muito como é o futebol de hoje. Se você não tem uma equipe que jogue dessa forma, os jogadores que atuem dessa forma, você já está largando um pouco atrás dos seus adversários. Pelo menos eu penso dessa maneira, beleza? Minha galera, o Flamengo terá no próximo jogo do Sub-20 alguns atletas, né? Esqueci de passar essa informação na hora que eu falei de Sub-20. Alguns atletas do Flamengo, pessoal, que são já incorporados ao profissional, já jogaram partidas, já estrearam no profissional do Flamengo, né, vão reforçar o time Sub-20 do Flamengo. O Matheus Gonçalves, o Lohan, Joshua, João Vitor e o goleiro Léo Nanete. Todos esses, né, que estiveram presentes no Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo, na Copa do Mundo de Clubes, irão reforçar o Sub-20 do Flamengo no Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola hoje às 18 horas no estádio do Luso Brasileiro contra o Botafogo pela 17ª rodada do Brasileirão da categoria, beleza? Então vai ser mais encorpado esse time do Flamengo a pedido do Bruno Pivetti, que é o mais novo comandante técnico do Flamengo do Sub-20.
Minha galera, o BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, a Raíssa trouxe a informação, explicou, né, saiu um pouco do conteúdo da conversa que ele teve com o José Botto, e foi um outro detalhe também que desagradou o presidente do Flamengo. Ele precisou interferir na contratação do Mickey Johnston pelas circunstâncias envolvendo o negócio, e quando eu falo circunstâncias, não é porque tem lesão. Gente, isso aí é história para boi dormir, é história da Corochê, porque repercutiu mal, tá? O José Botto retrucou dizendo, BAP, aí você quebra minhas pernas, porque você tira a minha autoridade e você tira a minha credibilidade no mercado com esse teu veto. Eu tenho carta branca ou não tenho carta branca para tomar as decisões aqui? Evidentemente, ele falou lá com o sotaque dele português, né? Não falou assim igual um carioca. Mas BAP também expôs a José Botto algumas reclamações sobre o dirigente português como excesso de exposição na imprensa estrangeira durante a Copa do Mundo de Clubes. O BAP chegou a Botto, você deu muitas entrevistas, você flertou com outros treinadores, sendo que a gente tem o nosso treinador aqui, que é o Filipe Luiz, né? Ele falou sobre o Conte, que, na minha opinião, não tem estilo de jogo nada a ver com o Flamengo, é um treinador muito mais defensivista do que esse futebol ofensivo que o torcedor rubro-negro gosta, pelo menos a maior parte. É competitivo pra caramba, é verdade, mas citou o Serbi também, né? Se eu não me engano, esse sim comandou a Napoli, né? Aí tem um estilo de jogo um pouco mais parecido com o Filipe Luiz, mas também é diferente, não caiu bem isso, porque, tem um treinador aqui, se dando bem, ganhando as partidas, líder do brasileiro, e o cara tá falando de outros treinadores, não caiu bem isso lá. E também ele falou sobre a situação do Vlahovic, né? Também não caiu bem em função do Pedro. Porque veja bem, gente, vamos mandar o papo reto sobre o Pedro. Eu gosto muito do Pedro, tá? O Pedro tem tudo para trabalhar, para voltar a ser titular do Flamengo, mas o Pedro, qualquer coisinha que acontece, já fica meio esquisito, né? A gente sabe disso, a gente já viu isso em outras oportunidades no Flamengo, e eu nem tô falando do Suárez, porque ele se negou, isso aí foi um erro dele, se negar aquecimento, mas nada justifica o soco que ele tomou, evidentemente, né? Pela madrugada a gente não tá aqui para justificar isso. Então, por causa disso, isso caiu mal essa situação, tudo isso foi exposto, a roupa suja foi lavada, o problema foi resolvido e agora é focar no brasileiro e também na janela de transferências do Flamengo, que conta aí com inúmeras contratações, inclusive algumas a gente vai comentar aqui. Tem até um novo nome aí no ar que saiu na imprensa internacional e a gente vai falar sobre a situação aqui, beleza? Pessoal, o Flamengo adotou uma nova regra, tá? Uma regra clara para todas as transferências de jogadores. A comissão paga a empresários será sempre 7% do valor da negociação. O Flamengo não vai pagar mais e o Flamengo não vai pagar menos. Essa política foi implantada pela atual gestão como forma de proteger o Flamengo e evitar abusos. A ideia é ter mais controle e transparência nas negociações com um padrão que vale para todas as partes envolvidas. Para mim, decisão acertada do Flamengo. Transparência é tudo, sobretudo num clube como o Flamengo, beleza? Galera, ordem pela renovação de contrato de Georgian de Arrascaeta. Pois é, além da diretoria do Flamengo alinhar uma extensão de renovação contratual com o técnico do Flamengo, Filipe Luiz, né, que tem o seu contrato aí vencendo no final do ano, já podendo sair para outra equipe, mas evidentemente que ele quer permanecer no Flamengo. Além do Filipe Luiz, a diretoria já organiza a sequência de renovações com jogadores do Flamengo, sobretudo o de Arrascaeta, que está aí bem satisfeito com a situação da renovação contratual dele. Na lista, além de Arrascaeta, aparece o nome de Guilhermo Varela
e também o Alacian, que ganhou grande destaque nesse início de temporada do Flamengo, dando assistência em jogo grande contra o Palmeiras, fora de casa, fazendo gol no Mundial de Clube, na Copa do Mundo de Clube, sempre mundial de qualquer jeito. Ah, não, porque contratualmente, não tem contrato, é mundial, Copa do Mundo, mesma coisa. O Alacian entrou, fez gol, então se valorizou bastante. O Flamengo quer valorizar esse garoto, embora o camisa 10 do Flamengo e agora o faixa, porque com a saída do Gerson, ele é o capitão do Flamengo, tenha 1 ano e meio de contrato. O Flamengo já iniciou as conversas para estender o vínculo do jogador. Assim, o clube busca garantir a permanência de jogadores importantes com antecedência e planejamento. E acho que é isso mesmo. Não pode também... Gente, veja bem, não pode ceder tudo, mas também não pode cagar retumbantemente. Você não quer renovar, tá com pressa por quê? Não pode fazer isso. Tem que tratar de forma equilibrada, de forma correta. O Arrascaeta é um jogador importantíssimo para o Flamengo, assim como o Pedro, também que já está de olho na sua renovação contratual, assim como o Varela também, que está dando a volta por cima dele no Flamengo, enfim, entre outros jogadores, beleza? A gente falou sobre Matheus Gonçalves, né, que vai ir para a categoria sub-20 para atuar diante do Botafogo no Brasileirão da categoria. O Grêmio intensificou contatos para tentar um empréstimo do ponta/meia do Flamengo, Matheus Gonçalves. O clube carioca avalia a investida do Grêmio, mas dá preferência para a venda do jovem para o exterior, sobretudo porque o Filipe Luís ele é subutilizado, né? Ele é pouquíssimo utilizado no comando técnico do Filipe Luís, até porque é difícil falar que tem muita opção com Cebolinha e com Michael, que infelizmente não estão entregando aquilo que a gente esperava entregar. Entretanto, o Matheus Gonçalves, nas vezes que ele entrou, aí eu não sei se é erro do Filipe Luís, se ele não sabe explorar direito o jogador, ele também não agregou muito, entendeu? Acho que falta alguma coisa ali para ele, não vou de todo culpar o Filipe Luís. Eu tenho certeza que virão aqueles radicais. Pedrão, tá passando pano pro Filipe Luís. Não tô passando pano nenhum, pelo menos eu penso dessa maneira. Pessoal, o Bruno Lemos trouxe a informação que representantes do Michael já receberam a proposta em papel timbrado do Al Duhail, do Catar, que será apresentada em breve ao Flamengo, que encaminharia a saída do jogador do Flamengo. Então o negócio aí em vias de ser fechado pelo Michael. Negócio também em vias de ser fechado pelo Lohan. O Pisa Sporting da Itália manteve a proposta por empréstimo, mas o Flamengo dá prioridade pela venda do jogador. Empréstimo é a última opção do Flamengo. O Flamengo acredita que ofertas melhores chegarão para o jovem meta, mas chegarão melhores propostas, na minha visão, só se ele for mais utilizado, né? Para mim é bom jogador, para mim tem talento, mas logicamente você tem que dar uma lapidada ali legal, né? Em questão tática, enfim, principalmente obediência tática. Tocar mais a bola, que ele já melhorou, né? Agora, talento eu não tenho dúvida que esse menino tem. Segundo o BTB Esportes, o Volta Redonda tentou o empréstimo do nigeriano chamado Chola do Flamengo. O rubro-negro, porém, optou por não prosseguir com as negociações por conta da importância do atleta no sub-20 rubro-negro. Vale destacar que os times sub-20 do Flamengo têm um Mundial pela frente contra o Barcelona, né, no Mundial de Clubes da categoria, que vai acontecer no dia 23 de agosto no Maracanã. Muita gente me perguntando de Depay. Por quê? Porque ele não foi treinar no Corinthians. O Corinthians não pagou ele. Ele não foi treinar, não avisou ao Corinthians. E saiu na imprensa holandesa que o Flamengo teria interesse na contratação do jogador, como a liberação do Corinthians nessa questão de atacante do Flamengo. Informação que eu tenho que o Flamengo não tem interesse.
É muito caro e não tem a intensidade que o Felipe Luiz quer. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.